Vamos sentando. Hoje o culto, só para vocês entenderem, hoje nós vamos passar o culto direto ao vivo com o nosso profeta, nosso apóstolo de Brasília. Presta atenção, uma vez por mês vai acontecer isso aqui, é uma direção do nosso apóstolo. Nossa igreja vai ter um culto e na transmissão deste culto, quem vai estar pregando é o bispo Robson Rodovalho. Então eu peço que vocês reajam à pregação. Se o bispo falar no telão lá, eu quero ouvir um amém, você grita para toda a cavalhada ouvir amém. Ok? Solta para nós, Everton. Mês de bênção, mês de vitória, mês de renovação, mês de avivamento na sua vida. Quantos levantam a mão e digam: eu recebo essa palavra. Prepare-se. Essa semana vai ser uma grande semana. Estarei pregando terça-feira. Nós começamos a celebração na quinta, né? Lá no Arena já. Depois quinta à noite, sexta, o dia todo. Sábado faremos as celebrações aqui do DF, né? Do Centro-Oeste. Tivemos ontem, como o bispo Lucas falou, em Curitiba, fechando a celebração do Sul. Explosão, uma bênção. Começa quinta pela manhã? Certeza? Dá uma olhada na programação aí. Mas tá bom, então vai ser quinta pela manhã aí. Dá uma olhadinha. Siga o cronograma do site. A nossa cabeça ela às vezes falha, né? Então vai ser um grande momento de poder, de força, de graça do Pai. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no capítulo 22 de Lucas, capítulo 22 de Lucas, versículos 24 a 30. 22 de Lucas, 24 a 30. Texto maravilhoso de Jesus. O tema dessa mensagem hoje é o poder do reino. Diga comigo: o poder do reino. Anote isso mais forte: o poder do reino. Diga: armas naturais ou armas espirituais? Veja isso aí. Jesus está fechando praticamente a última semana da vida dele. E na última semana ele está fechando os últimos 2 dias ou 3 dias de vida. E quando todos os eventos, o fechamento é muito mais importante do que o início ou mesmo o meio. Ponha seus olhos no fechamento. Por exemplo, um jogo. Você tem o jogo da seleção brasileira. Os últimos 10 minutos valem por toda a partida, porque aqueles 10 minutos são cruciais e tudo pode acontecer. Então o final sempre é muito, muito, muito relevante, muito importante, muito crucial. E aqui nós vemos Jesus fazer uma declaração para os discípulos praticamente no fechar da história. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, o mais importante. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, senhores e assim por diante, títulos, né? Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que vos serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lição de liderança. Perfil do coração de servir, de ajudar. Não de prepotência, não de orgulho, não de altivez, mas esse coração de servir. A motivação da liderança, a motivação da autoridade é o coração de servo. Repita comigo. Diga: a motivação para a autoridade deve ser o coração que serve. Pode dar uma salva de palmas? Em qualquer situação que você foi colocado por Deus, isso é importante.
Você pode ser o dono de uma empresa, o diretor de uma empresa, você pode ser alguém importante. Teu coração precisa ser como quem serve. Esse é o conceito que Jesus está falando, né? No meio de vós, eu sou como quem serve. Próximo versículo, 28. Vós sois aqueles que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Tem uma tradução, essa diz tentações. Agora olha esse versículo, que é aqui que eu quero chegar. Assim como meu Pai me confiou o reino, um reino não é o reino, eu vou-lo confio. Quero ouvir um amém, hein? Jesus fala, assim como meu Pai me confiou o reino, a expansão do reino, conceito do reino, a implantação do reino. Dessa forma, ele estava indo embora, e eu passo para vocês, passo essa responsabilidade para cada um de vocês. Então você, a partir de hoje, é alguém que tem a responsabilidade de levar o reino à frente, de carregar o reino à frente, com o mesmo espírito de servir que Jesus tinha, com o mesmo coração de abençoar que Jesus tinha, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Agora ele está falando na eternidade. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, a responsabilidade nossa presente de levar o reino, de representar o reino, de levar os valores do reino, de levar o amor do reino, de levar os valores do reino, o perdão do reino. Olha para teu irmão e diga: você é representante do reino. Isso, diga para ele: viva a essa altura. A essa altura, vamos dar uma salva de palmas. Viva a essa altura. Ah não, quem sou eu? Sou tão pequenininho. Quem sou eu? Sou o menor de todos. Você vai sentar no trono e vai julgar as tribos de Israel, querido. Na eternidade, nós vamos ser juízes. Já pensou? Lá na frente. É o que Jesus falou: vocês assentareis comigo no trono para julgar as 12 tribos, para julgar, não é? Para fechar a história. Próximo versículo. E aí ele volta para Pedro e fala com ele aquele fatídico, né? Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Agora eu quero que você pula e vai para o 35 versículo, mesmo capítulo, só que no 35. A seguir, Jesus lhe respondeu, a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, lembra lá atrás, no 70, que ele enviou 2 a 2, eu vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias. Fala comigo: bolsa, dinheiro; alforje, comida; sandálias, proteção. Quando ele envia quando ele envia os 70 para aquelas cidades, Lucas 18, ele envia sem bolsa. Ele diz: não leveis bolsa, não leveis alforjes. Por quê? Porque vocês não vão precisar. A obra vai suprir. Aonde você for, vai ter recurso, vai ter alimento, vai ter proteção. Agora Jesus muda isso. Jesus fala: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Quantos aqui almejam viver pela obra? Pastores, bispos, diáconos, presta atenção: nada te faltará enquanto você estiver andando na missão de representar e levar o reino de Deus. Nada te faltará. Não faltará comida, não faltará dinheiro, recursos, bolsa, não faltará alforje. No alforje era uma peça que se colocava as comidas que não pereciam tão cedo, né? A gente que viveu na fazenda, eu andava muito com isso.
levava rapadura, farofa, algumas coisas que não pereciam, que ficavam semanas se precisasse. Então Jesus falou: faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Próximo. Então eles disse: olha o que está chegando aí. Agora porém, quem tem bolsa, tome-a. Agora você vai precisar, pega a sua bolsa. E também o alforje. E quem não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Olha isso. Pois eu vos digo, que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere que está sendo cumprido. Então lhe disse: Senhor. Então lhe disseram: tem 2 espadas. Ele respondeu: basta. Jesus estava ensinando uma lição espiritual, e eles levaram a sério. Eles acharam que realmente Jesus ia armar os 12 como um pelotão para enfrentar, né, os romanos que estavam ouvindo, os religiosos. Jesus falou: não, é outro conceito. Jesus falou: enquanto você representa o reino, você não precisa de se preocupar nem de sandálias, nem de alforje, comida, nem de proteção, nem de alimentação e nem de recursos, porque a sua missão trará a sua provisão. Sua missão, pode dar uma salva de palmas, trará sua provisão. Agora, Jesus estava fazendo um parênteses: ele iria ser preso, ele iria morrer, o que estava escrito a respeito dele estava se cumprindo. Então eles iam passar um período até receber o Espírito Santo. 40 dias depois, mais de 40, uns 45 dias depois, eles precisavam de voltar à vida regular, normal. Eles precisavam voltar à vida comum naquele período. E aí Jesus disse: olha, pega a sua capa, venda, compra uma espada. Vocês não vão ficar viajando, talvez você vai precisar de uma mínima proteção. Pega seu alforje. Vocês vão ter que viver nesse período por sua própria providência. Você vai ter que passar por um tempo onde vocês vão viver no deserto. O deserto dos discípulos foram muito pouco, 45 dias. Porque veio o Espírito Santo, e com o Espírito Santo veio o poder de Deus, e eles voltaram imediatamente para a obra. Presta atenção, você pode passar uma noite, você pode passar um período, você pode passar uma situação onde muitas vezes Deus está te provando, onde as coisas espirituais não vão estar sendo uma fonte aberta, e você vai ter que se virar sozinho. Isso não é o fim do mundo, isso não é uma anomalia, isso é algo dentro do programa de Deus, mas vai ser um rápido período para te treinar, para te ensinar, até para você valorizar toda fonte que vem dos céus na sua vida. E foi o que Jesus fez com eles. Vai para frente um pouquinho mais, pode seguir. Aí, próximo versículo: saindo eles como de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Vai lá, pode ir. Jesus estava orando de joelho, clamando. Agora isso, 42, pode ir mais. Jesus está. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Os discípulos estavam dormindo, Jesus estava sendo servido por um anjo. O que você quer? Eu não quero viver como os discípulos, dormindo na hora daquilo que é mais importante. Eu quero estar focado nos lugares celestiais. Quantos podem dizer amém? E Jesus orava em agonia, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Pode ir para frente. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Por que dormis? Perguntou. Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Pode ir. Falava ele ainda quando chegou a multidão. E dos 12, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente,
aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe diz: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? O que estava ao redor dele, vendo o que sucederam, disseram: Senhor, feriremos a espada. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitães, anciãos, disseram: saíram com espadas e porretes para me deter como um salteador? Diariamente eu estava convosco no templo, não pusestes as mãos em mim. Esta, porém, a vossa hora é a hora do poder das trevas. E prendendo, levaram. Agora, rapidamente, vai para Mateus. Vai para mim, para Mateus. Nós vamos para capítulo 23, versículo 56 de Mateus. É mais ou menos o mesmo texto, só que aqui fala uma coisa interessante. Mateus 23, 56. Mateus 23, 56. Mateus 23, 56. Aqui no texto de Mateus, nós encontramos esse relato, e esse relato é muito interessante. Perdão, não é o 23, é o 24, né? Sumiu da Bíblia aqui? Eu perdi algum versículo aqui. Esse negócio do corretor, ele sabe mais que a gente, né? Mateus 23. Deixa eu ver. Entendeu? Aqui Mateus fala exatamente o mesmo texto de Lucas. Só que acontece uma coisa engraçadíssima. Acontece uma coisa interessantíssima no texto de Mateus. É o 25? 26? Mateus 26? Obrigado. Então vai lá, projeto 26. É isso mesmo. Mateus 26. Jesus fala uma coisa fantástica. Jesus fala, versículo 53. Pedro corta a orelha do servo Maicon, né? Servo do sacerdote. E aí Jesus fala uma coisa fantástica no 52. Então Jesus fala para ele: embainha tua espada, pois todos aqueles que vivem pela espada, ou todos aqueles que lançarem mão da espada, pela espada perecerão. Olha isso. Eu vos deleguei um reino. Meu pai me deu a responsabilidade de levar o reino, e agora eu passo essa responsabilidade para vocês. Eu coloco essa responsabilidade do reino na mão de vocês. Aí ele fala: mas compra uma espada, mas pega o alforje, mas pega a bolsa. E aí Pedro, animado por aquela palavra, dá um golpe, corta a orelha do rapaz. Jesus ora e cura naquele instante. E aí vem uma lição importantíssima, que Jesus disse assim: guarda essa espada. 53. Acaso não pensas que não posso rogar, orar, pedir ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? E aí naquele instante Jesus disse: saístes com espadas, com porretes para me prender. Duas armas, fala comigo: espada, arma natural. Mais forte: espada, arma natural. Diga: legiões de anjos, armas espirituais. Olha para teu irmão e diga: na missão você não precisa da sua espada, você precisa dos anjos de Deus. Quero ouvir um amém mais forte.
que você carrega, no reino que eu levo, nós não precisamos de espadas. Jesus falou para eles comprarem uma espada, ter um alforje, ter uma bolsa, para um período muito pequeno. Mas Jesus disse: o que diz respeito a mim, eu fiquei impressionado. 12 legiões, fala comigo, 12 legiões. Cada uma legião tinha pelo menos 6.000 soldados. Essa linguagem é uma linguagem do exército romano. 6.000 anjos. 12 vezes 6.000, quanto que dá? 72, não é isso? 72.000 anjos guerreando pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem direito pelo menos uma legião de anjos. Olha para teu irmão e diga: as legiões de anjos estão preparadas, estão prontas, esperando. Elas são as nossas armas. Esquece, não confie na sua bolsa, não confie no seu alforje, na sua despensa, não confie no seu salário, não confie naquilo que é natural, não confie na sua espada, não acha que você é um baita profissional, que você é um grande, tem um título maravilhoso. Esquece disso. O que realmente vai valer a pena, o que vai te ajudar na hora da sua guerra, o que vai fazer a diferença na sua vida, são as legiões de anjos que estão esperando a sua ordem. Mais forte. Gente, eu amei quando Jesus diz: meu Pai me confiou um reino e eu vos confio. A última palavra dele com os discípulos, praticamente: meu Pai me confiou um reino e eu vos confio. E aí ele dá uma lição fantástica. Ele diz: agora nesse períodozinho rapidinho, de 45 dias até vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão precisar, na missão comigo, vocês não precisavam, mas agora vocês coloquem esses recursos. Mas logo em seguida, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora que ele enfrenta o momento mais difícil, momento mais duro, que ele estaria sendo preso, ele diz: esquece do alforje, esquece da bolsa, esquece da espada, nem usa isso, mas os anjos estão ao seu redor. Eu rogaria ao meu Pai, eu pediria ao meu Pai, e ele tem uma tradução que fala: meu Pai, eu pediria, meu Pai ordenaria, meu Pai enviaria 12 legiões de anjos. Dá para dizer amém? Mais forte. Eu quero te dar mais um versículo super importante que impressiona a gente. Salmo 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Olha isso. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor, fala comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os temem e os livra. Olha para teu irmão e diga: é você. Tem ninguém para o anjo guardar mais, a não ser eu e você. Os anjos não têm que guardar Paulo, não tem que guardar Pedro, não tem que guardar João, não tem que guardar Abraão. Eles já estão guardados no paraíso. Hoje eu e você que estamos na batalha, eu e você que carregamos o reino, eu e você que levamos a palavra, eu e você que estamos na batalha. Sabe o que significa? Enquanto você está acampado, os anjos de Deus estão ao redor do seu acampamento. Eles rodeiam ao redor. Fala comigo, ao redor. Nada é tão importante quanto essa expressão, ao redor. Lá em Pedro, quando Pedro fala: Satanás, vosso adversário, anda ao redor. Por que ao redor? Você já viu lutas? Eu não gosto, eu acho aquilo um absurdo, uma brutalidade. Mas de vez em quando você acaba assistindo assim de relance. O que eles fazem? Eles andam em redor para ver, para analisar um adversário, para ver se tem uma brecha, para ver se pega algum ângulo de fragilidade. Presta atenção, Satanás pode rodear você do jeito que ele quiser, de frente para trás, pode virar sua vida dos avessos, pode entrar por cima, por baixo, porque aonde ele for, tem anjo de fogo te guardando, te protegendo.
Não tem jeito, não tem como ele entrar. Foi o que Jesus falou, é uma legião. Eu tenho 12, Jesus falou, eu tenho direito a 12 legiões de anjos para guardar vocês. Imagina, que força é essa? Quando eu estava estudando sobre anjos esses dias, tem coisas maravilhosas na Bíblia sobre esse foco dos anjos. O mais importante para mim é essa lição de Jesus. Você vai precisar de bolsa, você vai precisar de alforje, você vai precisar de sandália, você vai precisar de espada. Na vida normal, na vida regular, você precisa de tudo isso, meu amigo. E ó que não vai ser suficiente, é ou não é? Mas quando você entra no reino, quando você entra nessa responsabilidade, você só precisa de uma legião de anjos. O resto está resolvido, amém? Só isso. E o resto ele cuida de você. Ele vai cuidar dos seus negócios, ele vai cuidar da sua saúde, ele vai cuidar do seu casamento, ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai cuidar dos seus sonhos, ele vai cuidar de tudo que Deus colocar no teu coração. Tudo que Deus colocar no teu coração. Interessante, Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Veja o que diz aqui, Salmo 103, versículo 20. Essas são nossas armas. Esses são aqueles que pelejam por nós. Bendizei ao Senhor. Quantos gostam de louvar, cantar, adorar? Louve, bendiga, engrandeça o seu nome. Por quê? Quando você está fazendo isso, você está liberando anjos. Toda vez que você canta, os anjos são livres. Toda vez que você adora, anjos saem, anjos movem. Todos os seus anjos, valorosos em poder. Fala comigo, poder. Mais forte. O que os anjos fazem? Executam as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Os anjos estão olhando para o Senhor assim atentamente, prontos para fazer intervenções, para executar a sua ordem, para obedecer uma palavra. Libera um negócio, libera a bênção, libera a cura, leva lá uma restauração, traga o filho que está nas drogas, traga a filha que está, né, na ganguezinha lá, quebra aquele relacionamento, traz de volta para o pai, traz para a igreja. Presta atenção, os anjos não têm nada a fazer a não ser servir a nós. A Bíblia diz que eles são servos nossos, servos, né, ministros, quer dizer servos, mas obedece a palavra do Senhor. Quero ouvir um amém. Olha para teu irmão e diga: você é representante do reino de Deus. Isso, o reino de Deus nos foi confiado. Amém ou não? E isso quer dizer que as armas do reino são nossas. E isso quer dizer que os anjos estão pelejando as nossas batalhas e as nossas guerras. Quantas vezes você ouve testemunho que você fala: isso não tem sentido, como é que uma coisa dessa aconteceu? Que loucura é essa? Isso não tem lógica. Foi os anjos de Deus que fizeram. Teve uma pessoa, estou me lembrando muito rapidamente, é uma pessoa que foi meu amigo muitos anos lá, acho que desde que nós estudamos juntos em Anápolis. Ele me procurou um dia, por causa da TV, e me disse assim: quero que você ore comigo. Me ligou, falei: tá, vou orar com você sim. Sou eu. Não me chamou não de bispo. A gente é assim, né? Claro, amizade tão antiga. Título de bispo é na igreja. Não tem problema nenhum, eu tenho zero problema com isso. Aí eu fui lá, orei com ele, conversei, eu falei: e qual é o motivo da oração? O que você precisa? Você vem tomar um café aqui em casa? Eu vou, claro que vou. Quando eu tenho um tempo, a coisa que eu mais gosto é escutar. Eu não sou de falar muito, mas de escutar a prosa e tomar café. Se eu puder fazer isso, coisa que eu não tenho tempo para fazer, então quando faz é um tesouro maravilhoso, né? Aí eu fui, sentei com ele, eu falei: o que você quer de oração? Ele falou: não quero nada. Aí eu fiquei olhando assim, como? Ele disse: eu só quero agradecer a Deus. Agradecer? O que aconteceu? Ele falou: nós estávamos numa viagem 3 semanas atrás, indo de Brasília para Uberlândia,
E de repente a gente estava numa estrada pequenininha, uma vicinal, não era na estrada dupla. E eu cortei um caminhão, ele e a esposa juntos. Eu cortei um caminhão de cana, carregado de cana. E não me reparei, não percebi que não tinha acostamento. Não tinha acostamento da esquerda. Só tinha um acostamento, que é o acostamento da direita. Aqui não tinha, aqui tinha um precipício. Quando eu cortei o caminhão, veio do outro lado um carro a mais ou menos 160. Eu estava devagar, eu estava 90 quilômetros. E era uma subidinha, e de repente o carro veio a 160. E ele falou: eu não tinha o que fazer. Eu não podia sair para o acostamento. Eu não tinha como voltar, frear. O caminhão estava muito lento. O caminhão não saiu para a direita. Não encostou, que era o que deveria ser feito, com um pouquinho de responsabilidade. E eu fiquei ali, quietinho. Na hora, só lembrei da sua palavra na TV, que eu assistia. E eu gritei: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me livra. O sangue de Jesus me guarda. E aí, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. O cara passou por mim a 160, assim, vum, os 3 carros se empalheiraram. Ele falou: sabe o que eu senti? Senti que parece que pegou uma mão na hora. Sabe borracha? Nosso carro virou uma borracha. E parece que eu vi o nosso carro fazer assim, encolher, e virou uma borracha bem fininha, e de repente o carro voltou novamente. Eu olhei para minha mulher e falei: você viu isso? Ela falou: vi. O carro virou uma borracha, literalmente uma borracha mesmo. Ele encolheu. Falei: o que você fez? Ele falou: eu passei, terminei de ultrapassar, parei na estrada, sentei no carro, estava lá sentado, não tirei o cinto de segurança, comecei a chorar. Só chorar. Eu e ela, choramos. E agradeci a Deus. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, nessa hora nós estávamos na eternidade. Jesus, o Senhor deixou a gente aqui para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós te agradecemos demais, Jesus. E aí ele falou: eu vou lá, voltando, vou ligar para o Robson e vou pedir para ele orar, e vamos fazer um momento de agradecimento. Ele estava pensando em fazer um culto de agradecimento naquele momento, na intimidade. Mas ele falou: eu estou cumprindo aqui o que eu prometi na hora. Quero fazer um momento, um culto de agradecimento, porque nosso carro virou borracha. Ele falou: parece que uma mão poderosa pegou o nosso carro e virou uma borrachinha, encolheu. Quando passou, ele espichou de volta. Olha para teu amigo e fala: eles estão pertos. Mais perto que você imagina. Eles estão muito perto de nós. Eles são servos. Eles andam perto de nós. Eles andam. Jesus, quando olhou aquela multidão, imagina ele vendo os anjos aqui, os anjos perto dele, porque Jesus estava enxergando, ele enxergava o mundo espiritual. Imagina as legiões prontas. E Jesus falou: não, essa guerra não é suas. Essa guerra vocês não podem entrar. Essa guerra é minha. Eu vou ter que passar sozinho. Eu vou ter que ser morto, crucificado, descer, depois eu vou subir. Nessa aqui vocês não entram. Fiquem para ajudar a igreja. Fiquem para ajudar aqueles que levarão o reino para frente. Quem quer levar o reino de Deus? Quem assume essa responsabilidade? Você tem 12 pelotões à sua disposição. Você tem 12. Você não tem espada, não confia nisso. Você não tem bolsa, não confia no seu dinheiro. Isso é bobagem, isso é ilusão. Não confie no seu estoque de comida, alforje. Esquece. Confie nas legiões de anjos que estão para te servir, para ajudar os que levam o reino. Ele confiou o reino a nós, a mim, aos bispos, aos pastores, a vocês. Ele dá a responsabilidade. Junto com a responsabilidade, ele dá a providência. Junto com a missão, ele dá
a provisão. Os anjos cuidam de vocês. Não preocupe. Quem quer colocar, quem precisa de que os anjos trabalhem para você nessa semana, neste mês, levanta as suas mãos, nas suas finanças, nos seus negócios. Coisas que você não pode fazer, os anjos fazem. Deixa de esquentar a cabeça, deixa de estressar, né? De ficar sem dormir. Confie em Deus. É Deus que faz. Seja você um representante do reino, um soldado do reino. Viva de acordo com o reino. Não quebra as regras do reino, os conceitos, os valores do reino. Ser fiel, dízimo, oferta, fidelidade à tua esposa, fidelidade à justiça de Deus, integridade, né? Anda na sua integridade, anda na sua aliança, e os anjos estarão cuidando de você. Levanta a sua mão. Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos. Nós somos representantes do teu reino hoje. Tu nos confiaste teu reino. Que responsabilidade, mas também que privilégio. Teus anjos estão conosco, Pai. Ajuda-nos a tirar nossos olhos das bolsas, das finanças que nós temos, dos alforjes, das circunstâncias. Meu Deus, que nós confiemos no Senhor, na sua palavra e na ação dos teus santos anjos, que foram enviados para nos ajudar. Essa semana, abençoa o teu povo que aqui está. Atende a oração de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada empresário, de cada homem, de cada mulher, daqueles que estão no sede online, naqueles que estão nas nossas igrejas, naqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela Rede Gênesis Televisão, com qualquer veículo. Senhor, aonde tem um servo que leva o reino, que os teus anjos, que as tuas legiões estejam ao lado deles. Essa é a tua palavra, essa é a tua promessa, e é nesta promessa, nesta aliança que nós colocamos nossos pés, e que nós confiamos e nós descansamos. Em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga: glória a Deus. Faz assim, ó. Diga: meu Deus, meus pés estão em cima da sua palavra. Seu reino, faz assim, ó. Seu reino nos foi confiado como igreja. Obrigado pelo privilégio. Ajuda-nos nesta responsabilidade, Pai. E nós precisamos dos teus anjos. Quantos podem dizer: eu preciso e preciso muito dos anjos de Deus? Eu digo: eu preciso, Senhor, desesperadamente. Imagina uma vida como a minha, da bispa, exposta o tempo todo, batalha, batalha, guerra, batalha, problema, circunstância. Nós dormimos em paz, nós vivemos em paz, nós não tememos. Sabe por quê? Porque não é a mente natural. Não confiamos em banco, em salário, não confiamos na saúde. Nós confiamos no Senhor, na sua palavra e nos seus anjos. Nós descansamos nas mãos de Deus. Amém, amados? Nós descansamos na mão de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos. Levante a mão na direção da tua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te deixe longe. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor renovou sobre ti uma nova aliança, um novo tempo.